Oi, eu sou o Rodney, tenho 39 anos, eu sou de São Paulo, Santos, e hoje estou aqui em Fortaleza. A minha história ela não começou assim. Aos 17 anos eu fui bicampeão paulista, vice-brasileiro, terceiro mundial de karatê, aonde fui patrocinado pela Gatorade e Gatos de Rua e Adidas. E diante desse momento eu tive um momento em família, aonde o meu primo falou que eu não era do sangue. E isso gerou uma mágoa e uma tristeza muito no meu coração, de saber que eu era adotivo. E isso não foi muito bom para mim. Quando eu desci, encontrei com um amigo meu, e esse meu amigo estava envolvido com as drogas. Ele já era traficante. E num momento de muita tristeza e de muita mágoa, eu fiz uso das drogas, onde ele me ofereceu. Fiquei escravo das drogas por 14 anos, né? Aonde eu comecei a roubar dentro de casa, perdendo todo o foco, até o momento que eu comecei a roubar fora, na rua. E quando eu fui roubar na rua, eu fui preso. Peguei 6 anos, 2 meses e 10 dias. Eu roubava televisão, às vezes roubava carteira da minha mãe, carteira do meu avô, roubava coisas que davam dinheiro que eu poderia trocar em drogas. Roubei carteira de pessoas, fiz parte de assalto junto com outras pessoas, e isso gerou grandes delitos também para a minha vida, aonde gerou um grande problema, onde que eu fui preso. Fui condenado 6 anos, 2 meses e 10 dias. E quando eu fui condenado, eu achei que eu ia tirar minha cadeia em Santos, mas eu nunca esperava estar num dos maiores presídios, que era o Carandiru. Boa noite. Mais de 100 homens executados em apenas 13 horas. A maior chacina de presos em todo o mundo. O fato mais terrível da violenta crônica policial brasileira. Quando eu fui para o Carandiru, eu tinha 18 anos. Eu fiquei no Carandiru de 98 a 2002. Passei por um dos maiores intensidades do Carandiru, pelos maiores sofrimentos dentro do Carandiru, aonde lá me gerou traumas, me gerou tristezas, me gerou mágoas e me gerou grandes dores de cabeça. E aquilo afetou a minha vida pessoal e até a minha vida emocional. Dentro dessa situação, eu passei por um momento muito difícil, onde apareceram vários homens encapuzados, começaram a meter bala, a meter fogo nos colchões, e naquele momento eu não pensei 2 vezes. Coloquei vários corpos em cima de mim, me fazendo de morto. De um dia para o outro eu fiquei com aqueles corpos em cima de mim, até que o momento chegou uma pessoa e perguntou: tem alguém vivo? Todo mundo quieto. Tem alguém vivo? Todo mundo quieto. E no terceiro momento, ela disse: sou da corregedoria e preciso saber quantos estão vivos. De 300 homens que existiam naquele momento, 50 homens estavam vivos. De 250 já estavam mortos. Nós, diante daquela situação, diante daquele momento, fomos obrigados a assumir tipo uma rebelião, que fomos nós os mais periculosos que matamos todas aquelas pessoas, né? Dali, saí daquele presídio, fui para a penitenciária do Estado, e da penitenciária do Estado eu fui para uma das maiores presídios, Presidente Bernardes, onde lá fui para o castigo, defequei sangue, comi comida estragada, rato passava por cima de mim, barata passava pela minha boca, até que um momento de muito desespero eu disse: Deus, se realmente o Senhor existe, me tira desse lugar, eu não aguento mais. E naquele momento eu só senti uma coisa profundamente no meu coração: assuma as suas atitudes. E eu tomei a decisão de não ser mais aquele cara que queria fugir, mas sair pela porta da frente, pela mesma porta que eu entrei. Tem um momento que aconteceu, mas que, na verdade, hoje, para mim, é um momento que eu já consegui entrar em paz no meu coração, né? Foi quando uma pessoa tentou abusar de mim. E quando essa pessoa tentou abusar de mim, eu tive que me defender, né? E eu tive que tirar a própria vida dessa pessoa, por defesa, não porque eu queria tirar a vida. E ali eu me tornei um cara muito ruim, um cara muito periculoso,
e que eu não tinha pena das pessoas. No momento que eu achei que eu ia ficar louco e que eu gritei e disse: Deus, se realmente o Senhor existe, me tira desse lugar. Eu não aguento mais. A chegada da Ana Paula na minha vida foi um momento muito bom, né? Um momento muito bom, porque a Ana Paula ela me conheceu quando eu entrei dentro do Desafio Jovem de Santos. Ela era secretária e eu ainda olhei para os olhos dela e disse: vou casar com você. E ela ficou assustada, né? E essa brincadeira já vai fazer 11 anos que nós já estamos casados, né? Eu acredito que o que eu sou hoje, eu agradeço à esposa que eu tenho, porque acreditou ser essa pessoa que eu sou hoje. Então eu entendo que Jesus colocou a Ana Paula como instrumento para abençoar a minha vida. Com experiência de casa, né, que eu já trabalhava lá há muitos anos, eu sei que os meninos chegam lá e ficam em abstinência, né? Abstinência da droga, do álcool, de várias coisas. E aí eu estava lembrando que eu sabia que ele, como tantos outros, estavam carentes disso, né? De uma presença feminina, tal. Então, quando ele quis me cortejar depois de um tempo, eu falei assim: isso vai passar, né? E tinha visita de outras igrejas lá dentro. Então, nada impediria de ele se encantar por outra pessoa, que também acontece. Não levei a sério, mas ele estava levando a sério. E ele perturbou o obreiro da casa, para o obreiro chegar com uma carta para mim, e já foi quase quebra de regras, assim, né? Que o obreiro não podia trazer carta de interno para mim, né? Falei com o presidente da casa, que o interno mandou carta para mim, e eu não estava levando isso em consideração. Passou-se 6 meses, aí eu fiz uma cirurgia, estava me afastando, e eu estava me afastando do desafio mesmo, né? Não iria prestar mais serviço. Estava terminando o período dele quando ele falou que ia para Santos. Ele estava já na chácara, em outra cidade, e ele me ligou dizendo que ele ia para Santos e que ele queria me ver, não sei o quê. Falei: bom, você quer me ver? Vá na igreja, que eu congrego, né? Para não ter nada fora de meio comum com outras pessoas. Mas ele já estava determinado. E aí, como eu já tinha amizade com meu irmão, que frequentava a casa e ajudava também, ele foi na igreja, puxou conversa e tal. De uns 3 últimos meses para cá, antes dele sair, eu estava começando a considerar essa hipótese. Porque eu fui cortejada por um outro rapaz. E eu, para despistar o outro moço, ele falou assim: por que você não quer namorar agora? Aí eu falei assim: é porque eu estou orando por alguém, mas eu não lembrava. Aí depois eu lembrei que tinha alguém orando por mim, que era ele. Aí eu comentei com algumas amigas, eu falei: olha, tem um rapaz assim que está orando por mim, não sei o que lá. Aí todo mundo assim: olha, amiga, a gente não tem experiência com alguém que foi usuário de droga, mas a gente pode orar por você. Se precisar de alguma coisa, a gente pode orar. Aí eu fui conversando com pessoas de referência na fé para mim, e todo mundo dizia: vamos orar, se você precisar de algo assim, a gente pode orar por você. Né? Tipo assim, se quiser tentar, a gente vai estar orando por você. E aí foi o que aconteceu, ele saiu, eu falei assim: bom, meu coração está em paz com relação a essa tentativa, né? E ele saiu e foi conversar comigo, eu falei: bom, vamos tentar, né? E assim foi um desafio enorme. E, na verdade, eu apostei toda a minha fé em Deus. Não foi no Rodney, foi em Deus. Quando eu estava com a Ana Paula, nós prosseguimos da forma que sempre foi, né? Nós namoramos, noivamos, casamos, né? Mas eu tinha alguns sentimentos que não estavam tratados no meu coração. E um desses sentimentos era a minha situação com meu pai, né? E que eu levei isso para o meu casamento. E aí, dentro do meu casamento, não deu certo, porque eu fui trabalhar no Porto e lá eu me perdi a direção, perdi o controle da minha vida e voltei a usar droga, né? E ali eu fiquei escravo das drogas novamente, até que um momento, o meu cunhado, ele veio me auxiliar nesse momento mais difícil da minha vida. E quando ele chegou, olhou nos meus olhos, eu disse para ele que eu não era aquela pessoa que estava naquele estado.
mas aquela pessoa que ele estava vendo era uma pessoa que fizeram comigo. E diante daquele momento, foi o momento mais importante e fundamental da minha vida, foi quando eu vi o meu cunhado me ajudar, olhar para mim com outros olhos, né? Onde ele me deu apoio, onde ele me ajudou a me internar novamente. E ali eu posso te dizer que nessa novo processo de recuperação foi onde eu tive o encontro com Deus. Deus fez grandes coisas, né? Eu agradeço a família que Deus me deu, né? Que essa minha família, que hoje é minha esposa, nós estamos juntos, firmes, né? Já passamos por momentos muito difíceis. Eu acho que para nós chegar a um ponto que nós estamos chegando hoje, de te dar essa entrevista, é poder entender o cuidado de Deus. Só Deus sabe o que a gente passou, o que a gente viveu, né? E dentro desse processo, o que eu mais agradeço é a oportunidade que Deus me deu de fazer parte da família da minha esposa, né? De poder dizer para você que eu consegui me reconciliar com a minha mãe adotiva, de dizer para você que aquele peso, aquela dor que eu tinha, de descobrir pelo meu pai que eu era um fruto de um abuso, que a minha mãe biológica não gostava de mim porque ela foi abusada pelo meu pai. Não tive a oportunidade de conhecer minha mãe porque minha mãe morreu no desabamento, né? Mas poder entender que diante desta conversa com meu pai pôde entregar a vida para Jesus, o meu pai conseguiu me ver como uma referência de Cristo para a vida dele, de poder ver que o preço que eu e minha esposa pagamos juntos, hoje nós estamos tendo o retorno de tudo isso, e aí não tem preço, né? De poder dizer como é fundamental a família dentro do processo daquele que está preso, como daquele que está também numa casa de recuperação, ou que está vivendo com a família num momento de intensidade. Eu acredito muito que família é a base. A Ana Paula de antes, né, que se assustou com a aproximação de um interno de uma comunidade terapêutica, foi uma mulher de fé que acreditou que Deus poderia fazer um milagre na vida dele, mas que houve os percalços de uma pessoa que é adicta. Na minha religiosidade, eu achava que não poderia haver recaídas, mas houve recaídas. E eu fui buscar ajuda para aprender a viver nesse processo. E aí, com essa ajuda de grupo de apoio, eu tirei a venda dos meus olhos. Mas a minha fé em Deus continuou, né? E aí eu aliei a minha fé em Deus com essa ajuda de um grupo de apoio e me fortaleci. E foi aí no fundo do poço que ele resolveu, né, estender a mão para Deus, porque Deus estava estendendo a mão para ele o tempo todo. E começou a dar tudo certo de novo. A vida foi feita para a gente viver em sua plenitude, né? Viver todos os dias de uma maneira que a gente possa contemplá-la. Então, se alguma coisa acontecer nesse caminho que faça você desanimar, né? Se falhou hoje, ergue a cabeça, tenta de novo. Falhou de novo, tenta de novo. Não desista nunca. Tente mais uma vez e mais uma vez. Porque você precisa estar de pé, aprendendo a celebrar os seus pequenos momentos para que você esteja pronto para celebrar o futuro. Porque o hoje você faz agora, mas para você poder celebrar o seu amanhã. Que em 2019 eu fiz a minha parte. Eu amei aquele que não amava. Consegui apresentar para aquela pessoa que existe a possibilidade de amar, né? Hoje eu sou fruto de um presídio e hoje eu tenho fruto de pessoas que saíram do presídio e que caminham comigo. Então eu acredito nisso. Eu acho que é a hora de a gente olhar para 2020 e continuar fazendo o mesmo trabalho que a gente faz. E acreditando e entendendo que as pessoas têm oportunidade. Basta a gente querer e basta a gente decidir que a gente quer mudança. Quando a gente decide com a mudança, Deus transforma e as coisas se tornam mais fáceis. Em 2020, nós convidamos vocês a celebrar. Que história, né? Que história forte. Muito forte, né, do Rodinei Muito e da Ana forte. Paula, né? Muito forte isso. Você precisa entender algo, eu e você, todos nós, que Deus amou o mundo. E Ele amou de tal forma, de tal maneira, que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra de Deus também nos diz, né, pastor, que Deus olhou e não viu um justo sequer. Todos pecaram e destituídos, separados estavam da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus. Então hoje, dia 22, daqui a pouco vira meia-noite, vem o dia 23, na segunda, terça precede o Natal, o nascimento de Jesus. Por que Jesus nasceu? E ele veio com o único propósito de nos salvar e de libertar. E libertar todos aqueles que passaram a crer no nome dele. Todos aqueles que passaram a aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Essa é a história do Rodinei. Talvez seja a história de muitos que estão assistindo, muitos improváveis como ele. Como nós, né, pastor? Mas o Rodinei e a Ana Paula estão aqui conosco para celebrar. Para celebrar as vitórias, para celebrar esse tempo. Nós queremos convidá-los aqui para conversar um pouquinho aqui ao vivo, celebrar o Senhor, né? E olha que casal lindo, hein? Pastor, já começo dizendo que são gigantes na fé, né? Eu fiquei bem pequenininha aqui. Mas são gigantes na fé. E eu já quero, Ana Paula, dizer que eu louvo a Deus por lhe conhecer, viu? Uma mulher cheia da graça do Senhor, da sabedoria do Senhor, né? Como diz a palavra de Deus, a mulher sábia edifica a sua casa. E o edificar a casa não é dizer que a gente não vai passar problemas, é dizer que a gente vai perseverar nos problemas, né? E aí, pastor? Rodinei, a sua história é a história de muitos, né? E a gente também trabalha com rádio e o próprio Diário Divino, e as rádios entram dentro, para a glória de Deus, dentro de presídios, dentro de delegacias, e a gente conhece muitas histórias parecidas com a sua. E lá em 1 João, logo no capítulo 1, João diz assim: o Senhor nos chamou para testemunhar, e você é um testemunho vivo, sua esposa também, como todos nós, do poder de Deus, para que a sociedade, para que os governantes também, e todos aqueles que governam, o município, o estado, a própria federação, o Brasil, todos poderem entender que Deus existe, e que Deus é real, e que Ele pode restaurar vidas, da qual o sistema não pode, e a sociedade também entender, de todas as classes, seja da classe A, B, C ou D, rico ou pobre, entender que existe um Deus poderoso, que o que fez na vida dele, faz na sua também, e na vida daquela pessoa que você não acredita nela, você acha que ela deve morrer, que deve sair dessa terra, mas não, Deus quer usar ela nessa terra. Parabéns por essa história tão linda. Eu sou missionário, há muito tempo eu venho aí pregando o Evangelho, e Jesus vem colocando ao meu coração de pregar a simplicidade, a humildade e o amor. Quando nós começamos a pregar a simplicidade, a humildade e o amor ao próximo, começamos a refletir nas nossas vidas o verdadeiro amor de Jesus. E para dizer a você, essa história, ela se tornou um livro. E dia 23 de janeiro, às 19h30, na Igreja Batista Central, é o lançamento do livro O Restaurador de Vidas. Glória a Deus. O livro que vai alcançar vidas, pessoas, com um testemunho vivo e história de pessoas que precisam conhecer Jesus. Vamos testemunhar. Amém. Testemunhar e celebrar. Amém. Celebrar. A palavra de Deus, Jesus disse, né? Está escrito que quando um pecador se arrepende e aceita Ele como Senhor, a festa no céu. Nosso Deus é festeiro, né? Com certeza. Às vezes a gente vê assim, o que é isso, pastor? Se eu falar que Deus é festeiro, pensa no Deus que gosta de fazer festa. É verdade. Porque imagina só, quando um pecador se arrepende, tem festa no céu. Todo momento tem pecador se arrependendo, aceitando a Jesus. Então tem barulho santo no céu, tem festa no céu o tempo todo. Amém. Porque em todo o tempo a igreja que está espalhada pelo mundo afora está pregando o Evangelho, está anunciando a mensagem das boas novas, tem pessoas aceitando a Jesus, tem festa no céu, né, pastor? Sim, com certeza. Mas eu quero voltar aqui para Ana Paula,
porque eu acho muito interessante as mulheres de fé que a Bíblia nos mostra e que a vida nos apresenta, né? E tem tantas mulheres necessitando de uma palavra de fé, de uma pessoa que já passou por tantas coisas, e a gente imagina que não foi fácil, mas vocês chegaram até aqui, como diz a palavra, até aqui nos ajudou o Senhor e vai continuar ajudando até o final, né, em nome de Jesus. Mas eu quero que você deixe uma palavra para as mulheres que passam talvez pela mesma situação, mulheres que são mães, que estão com os filhos que têm recaídas, ou são esposas que o marido recai e elas muitas vezes desistem, né? Eu quero que você, que tem legalidade espiritual, para deixar uma frase, um conselho, uma palavra de Deus para essas mulheres. Eu creio que não é fácil, o nosso coração é muito envolvido, né, emocionalmente com quem está passando por esse problema, seja marido, seja filho ou pai, né? Tem pessoas que têm um pai passando por isso, mas assim como você ama a pessoa que é tão próximo, você não quer ver a pessoa morrendo, vivenciando aquilo, você também precisa tomar um posicionamento de amor, dizendo que você também não quer ver aquela pessoa continuando a se matar. Então, quando eu vivenciei aquilo com o Rodney, e a recaída dele foi no casamento, eu disse que eu não queria ver o Rodney se matando, e o meu gesto de amor foi, basta. E aí eu me apeguei em Deus. Ele não sabia, mas passou um filme, Quarto de Guerra? Sim. Não tinha um filme, mas na minha casa eu tinha meu quarto de guerra. Ele estava internado e eu em casa, desempregada, sustentando um aluguel. Como? Pela fé em Deus. Glória a Deus. Né? Então, eu em casa, no meu quarto, chorava em secreto e pedia para que Deus transformasse a vida dele. Então, são atos de fé, você, palavra de Deus, clamando ao Senhor, mas com coração firme. Desse jeito, eu não quero viver mais. Deus faz a obra lá e faz a obra aqui. Porque é para não permitir as recaídas que fazem mal para o meu coração. E aí, com atos de fé e às vezes com dureza, não é paulada, não é jogar as coisas na cara da pessoa, mas deixar passar pelas dificuldades que ele tem que passar, e segurando a onda. E Deus faz a transformação na vida dele e na minha vida. Porque Glória Ele é o Deus do impossível. Nós somos o casal improvável. Tá aí. Né? E aí Deus vem e faz o impossível acontecer. Glória a Deus. Então a palavra de Deus fala no Salmo, olha, e está todo mundo aqui, isso, celebre. Deus é maravilhoso, né? Você está assistindo, esse celebrar é só o começo, hein? A palavra de Deus nos diz, no Salmo 121, se não me falha a memória, no Salmo 120, está lá no Salmo entre os 120. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. E no Salmo 37, 5 diz mais, entrega os teus caminhos ao Senhor, confie nele, porque no mais, tudo ele fará.